Paulo, quando ele fala em Efésios para nós, ele dá algumas diretrizes do que não ser. Ele fala para nós o que não devemos ser quando queremos herdar o reino. E é interessante que todas as vezes que Deus me mostra o que não fazer, Ele sempre vai te mostrar um caminho do que você tem que fazer. Deus nunca vai falar para você assim, ó, você tem que parar de fazer isso, você tem que sair disso, você tem que parar de falar essas coisas, sem antes Ele te dar a solução. Toda palavra profética que é direcionada a você, ou uma palavra de conhecimento, irmãos, entenda que tudo aquilo que Deus ministrar sobre você através de alguém, ela não vem só com uma palavra de acusação, ela também vem com uma solução. Isso é o espírito profético. Isso é a palavra de sabedoria. Ela vem mostrando o seu erro, mas ela também vem mostrando o que você deve fazer para consertar o seu erro. E quando Jesus me chama para fazer parte do reino de Deus, quando Ele me chama para ser discípulo dEle, porque quando eu saio da condição apenas de um visitante da igreja, ou de um membro de uma igreja, e eu me torno discípulo de Jesus, quando eu escolho ser discípulo de Jesus, a mim é apresentado algumas condições. Porque a linguagem do reino, ela é totalmente diferente da linguagem do mundo. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, que eu preciso me transformar, quer dizer, ele começa dizendo que eu tenho que tirar a forma do mundo da minha vida. Não posso pensar como o mundo pensa, não posso agir como o mundo age. Eu preciso me transformar, eu preciso me renovar e me transformar. E renovando e transformando, eu me torno discípulo de Jesus. Porque, irmãos, quando Jesus chama os discípulos, quando Ele chama os primeiros discípulos, que Ele chama Pedro e os outros, Pedro, André, João e Tiago, né? Os 4 primeiros que Ele chama. Quando Ele chama esses discípulos, Jesus não está ali forçando a barra com ninguém. Se você ler a passagem onde fala lá em Mateus capítulo 4, Ele chama os discípulos e a Bíblia fala que imediatamente, quer dizer, eu vou chamar aqui, vem cá Pedro. Imediatamente o Pedro veio. E Ele chamou e falou: Pedro, você vai parar agora de pescar peixe e eu vou te transformar em pescadores de homens. Quer dizer, a Bíblia fala que imediatamente Pedro entendeu o que Jesus queria fazer com ele. Mas o que aconteceu? Ele chamou Pedro e ele não falou assim: Pedro, você vai parar de pescar peixe e agora você vai ser um engenheiro de obras. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim: Pedro, sabe a forma de pescar que você usa? Sabe o conhecimento em peça que você tem? Eu vou fazer com aquilo que você tem de conhecimento, de sabedoria, você agora utilize para o reino de Deus. Quer dizer, Ele não falou para o Pedro vender a binários e agora vai fazer outra coisa. Não, Pedro, pega binários e faça com que isso glorifique a minha vida, o meu nome. Então, obrigado. Então Deus não vai fazer com que você tenha amnésia. Não vai. O que nós precisamos entender é que tudo aquilo que nós temos ou carregamos ou temos de conhecimento, Deus agora vai fazer um backup, e agora Ele vai fazer com que você utilize isso da forma correta, para dentro do reino de Deus. Porque nós que somos discípulos de Jesus, nós fazemos o que Jesus manda. Nós que somos discípulos de Jesus, nós não fazemos o que queremos. Sabe por que às vezes nós não nos preocupamos tanto com a quantidade de membros que deveríamos ter na igreja? Porque aquilo que queremos é que o Senhor faça com que as pessoas que estejam aqui, mesmo que pequenas, elas entendam o conceito, entendam o que Jesus pediu para os discípulos. Irmãos, Jesus não precisa de muitas pessoas para tocar o mundo, Ele precisa só de 12. E Ele arrumou 12 homens que transformou a humanidade. E por que 12 homens transformando a humanidade? Por que 12 homens, entendendo o que Jesus falou, conseguem tocar
gerações, e nós, como igreja, dizemos que somos grandes, dizemos que temos várias estruturas, temos som, temos ar-condicionado, temos cadeira, temos luz, temos música, mas nós não conseguimos tocar nem na cultura do nosso bairro. Por que não conseguimos? Por que nós nos chamamos discípulos de Jesus e ainda assim não conseguimos impactar nem as pessoas que estão ao nosso redor, nem as pessoas que trabalham comigo, nem as pessoas que estudam comigo? É porque ainda não entendemos que somos discípulos de Jesus. Aliás, nós não somos discípulos ainda. Eu considero que, eu falo sempre aos meus discípulos e falo isso para o pessoal da comunicação. Não tem nada que você faça para Deus, que vá pagar aquilo que Ele fez por você. Então assim, quando traz aqui um estudo de prosperidade judaica, hebraica, aramaica, pode trazer o que for aqui. Se você não tiver uma consciência, uma mentalidade, vai entrar no seu ouvido e sair no outro. É capaz de você sair daqui ainda falando mal. Porque é simples entender, irmãos. Logicamente que estamos falando sobre princípios todos os dias aqui na igreja, ensinando sobre princípios. Mas se você entender uma coisa só, basta. Que obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe, irmãos, eu não oferto, eu não dizimo, eu não abençoo a vida de outras pessoas, eu não dou meu dinheiro na mão de irmãos, na igreja, na vida do meu pastor. Eu não faço isso esperando que Deus me recompense. Eu já passei dessa época, eu não sei se você já passou dessa época, mas eu já passei dessa época. Eu não fico esperando Deus me abençoar amanhã. Eu faço isso tudo para que pelo menos Ele me aceite na hora que eu estou lá no meu quarto ou na minha sala ajoelhado, e Ele venha e me abrace. Para que Ele aceite a minha oferta. Porque a minha oferta, irmãos, não é meu dinheiro, a minha oferta é minha vida. Eu dei a minha vida para Ele um dia. Eu dei a minha vida para Ele um dia. Por que eu não daria meu dinheiro? Por que eu não daria meu tempo? Por que eu não daria o meu sono, o meu descanso? Por que eu não faria? Por que eu não falaria de Jesus para outras pessoas no ambiente de trabalho? Por que não? Estava falando com a minha esposa, estava falando com o meu pastor também, que esse ano eu vou sair da qualidade de o pai do Cris. Porque o pai do Cris tinha 2 empregos, né? Eu tenho 3 empregos. Esse ano eu falei que eu vou sair dessa qualidade. Eu vou diminuir um pouco, porque não estava dando. Eu vou parar de fazer alguma coisa, eu preciso parar. Pastor, mas aí você vai perder a renda. Irmãos, eu vou perder a renda, só que eu vou ganhar em tempo, porque eu preciso fazer aquilo que Jesus pediu. Aí você vai falar assim, mas e se você perder a renda? Lembra que eu falei que eu não espero a recompensa do que eu estou fazendo para Jesus? Mas deixa eu te falar, existe uma coisa que foi falada aqui há pouco, chama lei da colheita. Se você planta laranja, você vai colher o quê? Laranja. Se eu abrir mão do recurso para fazer algo para o Senhor, você acha que Deus vai fazer o quê? Dá mais? Dá mais? Recurso. É só falar disso, começa, né, as guerras. Dá um glória aí. Fala glória a Deus. É os anjos, mudou os anjos. Então todas as vezes que você oferece algo para Jesus, não fique achando que o Senhor fica devendo nada para ninguém, porque Ele não fica. Deus, Ele não deve nada, Ele não fica devendo nada para ninguém. Só que algumas coisas o Senhor vai pedir para que você mude. Porque é impossível herdar o reino de Deus fazendo coisas que me afastam do reino. Então, fornicador, impuro, avarento, idólatras. Sabe, tem questões que dentro do reino de Deus elas não podem ser aceitas.
E é por isso que eu preciso te convencer aqui. Eu não, o Espírito Santo precisa te convencer. Você precisa tornar um discípulo de Jesus. Nicodemos, com todo o conhecimento que tinha, Nicodemos tinha um conhecimento enorme, ele era um dos maiorais da época. Não tinha ninguém mais do que Nicodemos que entendia as escrituras como ele. Só que Jesus falou para ele: Nicodemos, olha aqui, deixa eu te falar, se você não nascer de novo, quer dizer, se você não dá um restart aí, não tem como você ver o que nós estamos fazendo lá, não. Falou: para você poder ver o que nós estamos fazendo dentro do reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que recomeçar. E deixa eu te falar, vou falar para você aqui hoje, essa noite. Recomeçar não é recomeçar a partir do que você é, ou a partir das suas experiências, boas ou ruins. Recomeçar, nascer de novo, é recomeçar a partir das experiências do reino de Deus. Amém? Porque, pastora, eu tenho lembranças ruins que me impedem de avançar. Coisas que aconteceram comigo que me impedem de avançar no reino. Deixa eu te falar, esquece as coisas ruins e começa a partir de agora. Porque o Senhor está fazendo nova todas as coisas. É todas as coisas, não é algumas coisas. A partir de um novo homem, de uma nova mulher. Quer dizer, agora, a partir de agora, você vai entender que dentro do reino de Deus, dentro do discipulado de Jesus, Jesus está te preparando para uma grande comissão. Aleluia. Só que eu ainda não consigo abraçar isso, porque coisas me impedem, coisas me seguram de evoluir. Deixa eu te falar, vou te fazer um convite. Vem para cá e vê o que está acontecendo aqui. Os últimos 2 dias, irmãos. Os últimos 2 dias me veio uma opressão, assim, um peso, que eu... Sabe, uma tristeza tão grande que eu falei assim, cara, como que pode? Será que eu estou passando mal com alguma coisa? E hoje, quando eu cheguei no culto, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Enquanto o louvor ministrava, Deus me levou lá na passagem onde Elias estava na caverna. E ele estava triste, ele estava pressionado porque Jezabel queria matar ele. Ele estava pressionado porque as guerras eram demais. Tinha acabado de vencer os profetas de Baal, mas estava sendo pressionado por um espírito de Jezabel. E ele vai para um lugar longe, e lá na caverna Deus encontra com ele. Naquele lugar de angústia, de sofrimento, de peso. E aí enquanto o louvor ministrava, eu fui abrir. E Deus falou: abre lá. E eu abri. Vamos abrir lá? Abre. 1 Reis. 1 Reis. Versículo 19. 1 Reis, capítulo 19. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Ele fala assim, 19:8. 1 Reis 19:8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. Deixa eu te falar, nessa caminhada, você fala assim, pastor, eu tenho coisas que ainda me prendem. Eu não consigo ser cidadão do reino. Eu não estou conseguindo entrar onde vocês estão aí. Eu não estou conseguindo envolver, porque tem coisas que estão me deixando triste. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus está fazendo a partir de agora é te dando novas diretrizes.
E sabe o que ele vai te fazer quando ele te dá novas diretrizes? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai te dar o de comer. Tem coisas que só vão te fazer andar durante a caminhada aquilo que Deus te alimenta. Aquilo que vai fazer você vencer e te dar novas diretrizes para a caminhada, não vai vir de homens, vai vir do céu. Aonde que você está buscando alimento? Aonde que você está buscando alimento? Versículo 9: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio e ele lhe disse. Irmãos, nós precisamos de algumas coisas para avançar para o reino de Deus. A primeira coisa delas é uma palavra. A segunda coisa são pessoas que me guiem nesse caminho. Isso aqui não tem nada escrito aqui, eu estou falando do que o Espírito está ministrando aqui agora, que ministrou no meu coração. Você precisa de uma palavra, você precisa de pessoas que te coloquem no caminho. Mas você precisa de execução. Uma palavra, pessoas que te colocam no caminho. Porque pessoas para te tirar do foco tem muitas. Ah, mas eu estou vendo aquilo acontecer. Ah, meu marido, meu filho, meu emprego, meu papá. Pessoas para te tirar do foco tem muitas. Mas pessoas para te colocar no foco são poucas. É por isso que eu falo, nesse momento da sua vida, preste bem atenção no que eu estou te falando. Nesse momento da sua vida, algumas pessoas terão que sair do seu caminho. Pessoas terão que sair do seu convívio. Porque às vezes ela está te tirando do caminho, mais do que te colocando. Você quer avançar no reino? Pastor, mas eu preciso ganhar essas pessoas para Jesus. Espera, porque ainda não é o momento. Vai chegar a hora que você vai estar capacitado ou capacitada para chegar nessas pessoas e trazer elas para o reino. Mas por agora, você precisa de 3 coisas: de uma palavra, de pessoas que te conduzem e de execução. Por quê? Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Versículo 9: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Oh Jesus, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Eu não estou falando aqui com... Queria abrir um parênteses aqui, eu quero falar com os líderes aqui. Às vezes você se sentiu sozinho ou até perseguido. Deus está te dando uma nova diretriz. Ele está te dando um novo alimento. Sabe para quê? Para que você consiga executar os próximos planos de Deus. E ele lhe disse: Sai para fora e põe neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Você lembra quando você chegou diante da presença do Senhor, que você veio buscar algo de Deus, e que você veio buscar uma direção? Você fala assim: eu quero participar, pastor Daniel, eu quero entrar naquilo que Deus está fazendo, eu já estou vendo o reino de Deus, mas agora eu quero entrar. Porque, irmãos, nascer de novo me dá a possibilidade de ver o reino de Deus, mas eu só consigo entrar quando eu vou nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? É quando existe um anseio, uma vontade genuína de transformação de vida. É isso que Gálatas capítulo 4 fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Amém? Quer dizer, quando eu chego diante da presença do Senhor e eu realmente quero uma transformação genuína de Deus, para mim agora é apresentada a possibilidade de entrar dentro do reino, de participar, de envolver.
Porque isso é reino de Deus, é envolvimento. É porque, deixa eu te falar, sabe por que você está nessa tristeza? Sabe por que você está no rompe? Bate todo dia, bate e não rompe. É porque você não envolve. Você não envolve. Está falando, lê isso, faz isso, jejua, faz isso. Você não faz. E aí você só está vendo. Porque é isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Aí tem gente que para não nascer de novo. Não, existe mais. Participar do reino de Deus é entrar dentro do reino de Deus. E entrar dentro do reino de Deus é ter uma transformação genuína. Só que dentro do reino de Deus, você vai ser mais exigido. Dentro do reino de Deus, você vai ser mais cobrado, sim. Só que é para esses que venceram, que Jesus está preparando a coroa da vida. É para quem venceu, não é para quem tentou vencer. É isso que Apocalipse fala: aos que vencerem, darei a coroa da vida. Aí fica ali. Não, deixa eu te falar uma coisa. Fala para o irmão do seu lado, envolva-se. Agora fala para ele de verdade, envolva-se de verdade. Eu não sei, irmãos, se vocês têm esse senso de responsabilidade, que é isso que eu falo com os meus discípulos sempre, um senso de responsabilidade. Durante muito tempo eu quis largar tudo, largar trabalho, e falar assim: Senhor, eu quero viver na fé, na obra. Pensa, irmão, se um dia Jesus quiser fazer isso comigo, eu vou achar o máximo. Mas nos últimos 2 anos eu entendi o porquê que eu ainda preciso estar em alguns lugares. Porque algumas pessoas precisam ser tocadas. Domingo passado, quem estava aqui viu, o Jaelton veio aqui, um colega, um amigo de trabalho, ele veio aqui para pedir para que nós como igreja orássemos para o campeonato de futebol que ele estava organizando. Irmãos, eu vejo o Jaelton pelo menos 3 vezes por semana lá no meu trabalho. Eu dou aula de futebol na escolinha lá, para os menininhos, e a gente está lá junto pelo menos 3 vezes a semana. E durante 1 ano, irmãos, vocês acham que eles ouviram de mim o quê? Sobre o reino de Deus. Porque a hora que ele precisasse de alguma coisa, ele não ia lá pedir para o padre, porque ele é católico. Ele veio pedir para o pastor: ora para mim, para o campeonato que eu vou fazer. Aí ele veio aqui, irmãos, e foi impactado pelo Senhor. Durante a semana ele ficou me perguntando algumas coisas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele precisa de uma oportunidade. Só que essa oportunidade quem gera não é ele, quem gera somos nós. O problema é que você não está gerando a oportunidade de Jesus entrar lá no seu trabalho. Você é tudo, menos uma oportunidade de Jesus entrar. Na academia que eu dou aula, que aquilo que eu falo aqui, irmão, seja para a glória do Senhor, não para a minha, tá? E tomara que você seja meu imitador, porque eu estou tentando imitar Cristo. Lá na academia que eu dou aula, o dono da academia, se ele veio na igreja durante esses anos todos, 4 vezes foi muito. Mas toda vez que ele dá alguma palestra, ou que ele fala alguma coisa sobre a Bíblia, ele cita o meu nome. E ele fala que eu sou o personal pastor dele. Quando a academia passa por algum problema, eles não chamam outras pessoas para ir lá jogar água benta ou tirar uma olhada. Eles falam assim: chama o Daniel para a gente orar, porque a gente está precisando. Quando existe alguma dúvida sobre alguma coisa que leram sobre a Bíblia, ou ouviram nos vídeos, eles não vão perguntar para pessoas sem conhecimento, eles vão perguntar para mim. Só que eu faço questão que todo mundo saiba, na academia que eu estou, que eu sou pastor Daniel. Isso é para me resguardar, não é só para que eles sejam abençoados. Por quê? Porque num ambiente onde eu gero uma responsabilidade em mim, eu dou mais valor nela. Quando eu estou no futebol jogando bola,
Quem me conhece sabe aqui dos anos passados que eu não levava desaforo para casa. Hoje eu tenho que apaziguar. Quando dá algum problema num racho, ou num campeonato, ou na briga, eu falo, calma. No começo era assim, você falando para mim, calma, você. Só que deixa eu te falar, Deus está preparando para nós uma nova comida que vai fazer com que você avance naquilo que Deus quer em você. O Senhor não estava no vento. Sabe por que tem momentos que você está buscando o Senhor e você vem na igreja e às vezes vem aquele assopra o Espírito e vem rasgando tudo. Você fala, é Deus. Você chega em casa, o problema está lá. É ou não é? Aí você fala, não, mas eu vou continuar. Aí a Bíblia fala, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não está no terremoto. Quer dizer, tem hora que tem que te dar uma chacoalhada, não é? Você vem na igreja e o pastor que está pregando aqui, não sou eu, tá? Estou falando de outro pastor. Vem aqui, terremoto, está te abalando as estruturas. Mas às vezes Deus não está lá. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Às vezes você está aqui e o fogo fala de emoção. Às vezes você está ali e aquele trem está queimando, aquela coisa está queimando ali. E você, nossa, eu vou fazer. Não, essa semana, pastor, eu vou orar. Essa semana eu vou ler a Bíblia. Não, essa semana eu vou fazer um jejum. Mas o fogo, às vezes o Senhor também não está lá. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Você não querendo se envolver naquilo que Deus está fazendo e se movendo nesse tempo, você está perdendo a oportunidade de Deus te encontrar. Sabe por quê? Porque quando você foge e acha que você não consegue vencer, você quer se esconder, é ou não é? Quando você erra, a primeira coisa que você faz é se esconder. É parar de vir na igreja, é parar de responder o seu discipulador, é parar de orar. Quando alguma coisa dá errado, você fala assim, não é possível, que Deus não é comigo. Ah, você quer saber? Eu vou parar com isso. Deixa eu te falar, não tem lugar que você se esconda, que você fuja, que Deus não esteja. Quando Elias chega lá na caverna, lá no monte, lá em Horebe, Deus não chegou quando ele chegou lá, Deus já estava esperando ele lá. Porque ele fala, Elias, o que você está fazendo aqui? É Deus te falando assim, ó, eu já estou te esperando lá no lugar que você está querendo fugir. Sabe para quê? Para te dar novas estratégias, para te dar direção. Então você precisa de uma palavra. Você já tem essa palavra. Nós estamos falando disso aqui mais de ano. Uma palavra. Uma palavra. Ide e fazei. Você precisa de pessoas que te colocam no caminho. Nós estamos gerando pessoas que te conduzam. Sabe, irmãos, essa visão que o Senhor nos entregou é a visão para os próximos anos para o Brasil. Sabe, mas Deus entregou para nós aqui em Araguari com a igreja de 100 membros. Irmãos, 12 homens tocaram uma geração e falam até hoje. Eu não sei se sua fé é igual à minha, mas eu fico vendo, eu fico visualizando. Porque visualizar é quando você fecha o olho e você está vendo o futuro. Eu fico visualizando
alguns de nós aqui, lá na Europa, onde Jesus não é mais falado, tocando pessoas na rua e fazendo com que elas entreguem a vida para Jesus. Você pode não ver agora, mas eu vejo. Com um modelo de discipulado que ninguém precisou inventar, que já estava aqui. Irmãos, nós não estamos criando nada, nós só estamos fazendo o que já devia estar fazendo. Só que deixa eu te falar, se você não envolver dentro do reino de Deus e se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, você não vai conseguir. Olha aqui, falei com os meus discípulos, esse mês nós estamos lendo o livro de Atos lá, eu com os meus discípulos, além de um livro que o pastor nos recomendou. E ele estava falando para eles sobre uma passagem lá, onde Pedro e João estão na porta do templo. Então, presta atenção, não perca o raciocínio. Você precisa de uma palavra, amém? Você precisa de quê? De pessoas que te conduzem. E você precisa executar, amém? O que é executar? É fazer. Você tem que fazer. E aí, se você puder abrir sua Bíblia aí em Atos. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Sabe quando sua vida vai melhorar, assim, espiritualmente, ministerialmente? Quando você começar a cuidar de outra pessoa. Atos capítulo 3, Pedro e João subiam juntos ao templo. A hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa. Depois, uma próxima pregação, irmãos, eu quero falar só sobre essa porta. É tremendo. Para pedir esmola aos que entravam. Eu fiz agora igual o pastor agora, assim. Na próxima vez, aí você deixa, entendeu? Versículo 3. Ele, quem? O coxo, né? O homem que era coxo, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Fala para a pessoa do seu lado: olha para mim. Sabe por que Pedro e João falaram assim: olha para mim? Se existe uma possibilidade de Jesus ser glorificado ou dele ser manifestado, é através de você. Não tem outro jeito. É por isso que eu falei, você é uma oportunidade de Jesus operar. Quando você não se posiciona, Jesus não opera. É possível que eu esteja impedindo, na verdade, Deus operar. E sabe o que significa quando eu estou impedindo de Jesus operar? Fala para a pessoa do seu lado: falta de honra. Quando eu estou impedindo de Jesus operar, é porque eu não estou honrando Ele como deveria. Porque Jesus, quando Ele chega num lugar, Ele quer operar. Jesus, quando Ele chegou em Nazaré, que era uma das cidades, era a cidade que ele foi criado, era a cidade dele, Nazaré era a cidade dele. A Bíblia fala que lá Ele não pôde operar muitos milagres, a não ser por imposição de mão. Sabe por quê? Porque as pessoas não honraram Ele como deveria. Então, quando eu impeço Jesus de operar, quer dizer que eu estou desonrando o nome de Jesus. Não, mas Pedro e João vira para aquele cara que estava lá na porta, lá, fala assim: pode, olha para mim. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11. Podem me imitar porque eu sou imitador de Cristo. Porque, irmãos, pessoas não vão conhecer Jesus sem antes conhecer você. Às vezes as pessoas não vão acessar o reino de Deus se você não manifestar o reino de Deus. Não digam que o reino está ali, está colar. Não, o reino de Deus está dentro de vós.
Quer dizer, o reino agora é ambulante. O reino anda, o reino fala, o reino manifesta. Vou fazer um desafio para você aqui hoje. Vou te fazer um desafio. Você vai agora aí pensar em uma pessoa que você sabe assim, ó, se eu ajudar essa pessoa vai conhecer o reino de Deus. Você vai pensar numa pessoa agora que não conhece Jesus. Eu vou te fazer um desafio. Durante todo o mês de janeiro, ore por essa pessoa todos os dias. Vamos fazer melhor. Pega seu telefone aí, pega seu celular. Se você tiver com o celular aí, pega seu celular. Se você não tiver, mentaliza essa pessoa. Você vai mandar uma mensagem para essa pessoa agora. Vai falar assim, ó, eu vou orar por você. Você vai falar assim, oi fulano, tudo bem? Eu vou orar por você. Ou então você vai falar assim, oi fulano, tudo bem? Estou na igreja e o pastor pediu para mim lembrar de uma pessoa e eu lembrei de você. Vou orar por você. E durante esse mês de janeiro, todos os dias, você vai orar por essa pessoa. E quando for o dia 1º de fevereiro, você vai convidar ela para vir na igreja. Essa pessoa que você está lembrando agora, que você está chamando, ela vai ser um discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque você se tornou uma oportunidade na vida dela. Você se tornou uma oportunidade. Pastor, mas deixa eu te falar, vou te contar um segredinho aqui. É porque o senhor falou aí que às vezes eu não estou dando um bom exemplo. Agora se eu chegar lá e mandar mensagem, essa pessoa fala assim, quê? Ele está mandando mensagem orando para mim? Mas ele fala isso, ele fala aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje, o Senhor está fazendo novas todas as coisas. Eu estou gerando em você aqui hoje um senso de responsabilidade. Para quê? Porque todas as vezes que você estiver lá no ambiente que você está e você achar que vai fazer algo de errado, você vai lembrar, ai, o fulano vai ver. Ai, o ciclano vai ver, meu Deus. Agora eu preciso dar uma segurada. Irmãos, é porque é assim que acontece comigo. Tem hora que eu estou lá jogando, aí vem um e vapo. Aí eu, vem de novo, vapo. Aí dentro de mim eu penso assim, na próxima eu vou dar uma... mas... Aí o Espírito Santo fala assim, e se um dia ele estiver lá na igreja e você estiver pregando? Aí eu falo assim, não, eu vou deixar ele dar mais uma então. Ontem a gente jogou. Ontem a gente jogou no campeonato de Aelton, eu joguei ontem. E aí, teve um lance lá, que a bola veio, a gente foi dividir e eu fiquei no chão. E veio um, irmãos, e pisou. Pisou. E eu falei, na próxima eu acho que eu vou dar uma chegadinha nele, né? Irmão, não passou nem 30 segundos, ele chegou para mim e falou assim, ô pastor, desculpa. Aí eu, não querido, que isso? Que isso, nada não. Mas eu pensei assim, mas por que ele falou pastor? É porque durante os jogos estão sendo transmitidos. E quem está fazendo a transmissão sabia que eu era pastor e falaram lá, e o pastor pegou a bola, e o pastor não sei o que, e eu escutando aqui. Agora imagine, irmão, se eu falo assim, agora a próxima eu vou dar uma... O pastor quebrou o osso do irmão. O pastor arrebentou, cara. Você está vendo o que Hebreus fala sobre a nuvem de testemunho? Você está rodeado dela. Você está rodeado dessa nuvem. Não vou falar nada.
Versículo 3 do capítulo 3 de Atos, então. Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem esmolas. E Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando perceber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Deixa eu te falar uma coisa. Fala para o irmão do seu lado, aliás. Você só dá o que você tem. Deixa eu te falar, se você não tem nada, você não vai dar nada. Você só dá o que tem. Se Pedro tivesse prata e ouro, ele daria a prata, o ouro e faria o cara ser curado. Mas ele não tinha. Não tinha, estava igual eu. Eu não tinha prata e ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele fala para ele, fala assim, ó: em nome de Jesus Cristo. Quer dizer, peraí, eu estou aqui, olha para mim, mas eu estou no nome de Jesus. Você já entendeu quem que você está representando, né? Você já parou para pensar? Quem que você representa? Não, você está representando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que era, que é, o que há de vir. O Criador de todas as coisas. Porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Só isso que você está representando. Não te cai não, eu estou sem palavras aqui. Não cai, não. Irmãos, porque quando eu penso, eu faço igual o Chaves. Pi, 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 pi. Rapaz do céu. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quer dizer, ele foi lá e deu o que tinha. Então Deus nos deu uma palavra. Ele está nos dando pessoas que nos coloquem no propósito. E Ele está falando para nós: execute. Execute. Essa passagem ela é muito conhecida, irmãos. E o versículo 6 é um dos mais conhecidos. Mas eu lendo durante essa semana, eu parei para pensar no versículo 7. Porque, tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Sabe de uma coisa? Pessoas que vão ser tocadas por você, que vão ser curadas por você, elas necessitarão de uma palavra, de uma ordem. Ela vai precisar de uma direção, mas ela não vai ser totalmente transformada sem antes você dar a mão para ela e conduzir ela para o propósito. Execução. Não adianta nada você falar assim: eu sou de Jesus, olha para mim, se você não pôr a mão na massa. Se você não trabalhar, se você não se esforçar, porque a mão está falando de serviço. Mão na Bíblia fala de serviço. Então se você não pegar pela mão direita e levantar essa pessoa, se você não executar, a obra não é completa. Precisa de palavra, precisa de vivência, mas precisa de execução. É por isso que quando a gente fala, vá nos discipulados, venha no ensino bíblico, venha no culto, faça o jejum. Aí o cara não faz nada, a irmã não faz nada. Aí a luta vem. E sabe por que a gente faz isso? Mas a gente ama a vida de vocês, a gente ama cuidar de vocês. Mas meu sonho é que você virasse para mim e falasse: pastor, enfrentei uma luta ali, violenta. E aí, irmã? Venci. E eu falo: como é que você fez? Pastor, eu fiz assim, assim, assim. Esse é meu sonho. E eu pensar assim: rapaz, não está precisando de mim. E agora? Agora não precisa mais de mim. Sabe aquela maturidade, aquela... onde todo mundo fala a mesma coisa, vive a mesma coisa e anda no mesmo nível. Anda no mesmo nível. A diferença entre nós, irmãos, não deve ser nenhuma.
A diferença entre nós não deve ser nenhuma. Porque às vezes você fala, pastor, mas eu não dou conta de falar o microfone. Irmãos, preocupa não. Pastor, eu não dou conta às vezes de tocar como o Cimei toca, de cantar como a Bruna canta. Eu não dou conta de... Se eu te falar, esquece. Isso aqui é o ajuntamento dos santos. Isso aqui, esse culto, as reuniões, a igreja, é um ponto de saída e não de chegada. Aqui é a bandeira de start, onde o cara atira, vamos embora. A corrida começou. Então quando você vem aqui porque a jornada vai começar e não está terminando. É interessante como o Espírito Santo ele vai mudando as coisas, né, cara? Fiquei preparando tudo para falar e a gente vem caminhando dentro do que o Espírito quer. Mas uma hora eu vou falar tudo que eu escrevi aqui. Mas deixa eu te falar. Imagina você no seu potencial. Imagina você no seu potencial, fazendo o que Deus mandou você fazer. Pastor, não vou passar luta? Vai. Pastor, não vou passar dificuldade? Vai. Pastor, não vou passar guerra? Vai. Estou te falando, 2 dias eu fiquei ruim. Fiquei ruim, cabisbaixo. Falei, gente, que opressão que é essa? Misericórdia, Deus, que é isso? Que tristeza. E todas as vezes que você tem um sentimento que você não consegue discernir ele, busque entendê-lo, porque às vezes é Deus colocando o que ele está sentindo em você por conta de outras pessoas. Porque é assim que ele fazia com os profetas. Vai lá, casa com a prostituta. Ah, mas vai me trair. Pega ela, casou. Aí ela fugiu de casa, volta lá e busca. Ah, mas é de novo, busca. Por quê? Porque Israel me deixou e prostituiu com outros deuses. Tomara que você saia daqui hoje entendendo que você é um cidadão do céu. Mas é impossível ser cidadão do céu se você não quiser se tornar um discípulo de Jesus. Existem estágios, irmãos. Eu gosto de falar que nós somos comprados por Jesus, né? Então, eu deixei de ser escravo do pecado, escravo do diabo, para me tornar escravo de Cristo. Amém? Então, na menor das questões, você será um escravo de Cristo. Na menor das questões. Mas alguns entendem o convite de Jesus. Jesus em João, eu não me lembro se é no capítulo 13 ou no capítulo 15. Eu sei que está ali dentro daquela passagem, porque Jesus está dando as últimas instruções. Jesus fala para os discípulos assim, ó, eu não vou chamar vocês mais de servo. Eu vou chamar vocês de amigo. Porque o servo, ele não sabe o que faz o Senhor. Mas aos amigos, tudo eu conto. Então alguns deixaram de ser escravo do pecado, escravo do diabo, para ser escravo de Cristo. Mas Jesus fez um convite para nós. Ele falou assim, ó, eu só não comprei vocês do diabo, mas agora eu estou dando um cargo para vocês, uma nova posição. Porque às vezes você está achando que você ainda é escravo. Eu estou contando aqui como se Jesus estivesse falando. Vocês estão achando que ainda são escravos, mas eu quero fazer um novo convite para vocês. Agora eu quero que vocês sejam meus amigos. Porque eu quero contar tudo que eu quero fazer. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar de vocês a posição de escravo e agora eu chamo vocês de amigos. Porque, irmãos, o amigo, quando ele começa a entender daquilo que vai ser feito, ele agora tem responsabilidade em executar. Agora você tem que fazer, porque você sabe do plano.
Eu gosto quando o Anderson fala, né? Eu falo, não, era melhor nem saber, porque quando não sabia, eu estava fazendo e eu não sabia que eu estava pecando. Agora, aí vem na igreja, a gente fica sabendo, agora eu tenho que. É assim. Agora você sabe, agora você tem que fazer. E Jesus nos chama para ser amigos. Olha aqui, quem é filho de Deus? Levanta a mão. Com convicção, por favor. Você é filho de Deus. E eu quero encerrar aqui te explicando uma coisa fenomenal que eu estava hoje lá à tarde, orando e meditando na palavra, e veio, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu queria que você colocasse de pé já, para parecer que está acabando. Sabe, porque quando a gente fala assim, ó, eu sou filho de Deus, e eu não quero tirar aqui a sua condição de filho, tá? Já deixando bem claro. Eu não estou aqui tirando a sua condição de filho, eu só quero que você entenda o negócio. Eu quero que você mude o seu pensamento de filho de Deus. Porque quando a maioria de nós, quando fala assim, eu sou filho de Deus, a gente olha para uma criança que precisa ser cuidada. De uma criança que precisa ser suprida todas as suas necessidades. De uma criança que precisa ser mimada. De uma criança que precisa ter tudo que quer, porque senão ela vai ficar chorando e dando birra. Então a maioria de nós, quando falamos somos filhos de Deus, o nosso pensamento é de ser filhos como crianças. E o que Deus está nos falando é que, porque o Emanuel, meu filho, tem 11 anos, esse ano ele faz 12 anos. Esse ano, depois que ele fizer 12, dificilmente ele vai agora para a salinha, porque eu quero ele aqui comigo aqui. Porque 12 anos já começa a ter um senso de responsabilidade. É com 12 anos que a criança começa agora a entender, porque na Bíblia não tem adolescente, é jovem adulto. Então eu quero ele aqui assistindo as pregações, porque quando ele está com 11 anos, esses dias ele estava aqui, não teve salinha, acho que foi num café da manhã. O pastor falou sobre algumas coisas aqui, ele pregou sobre coisas que ele lembrou de referência bíblica. Ele falou, pai, porque assim, 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 né? Porque isso. Eu falei assim, é isso aí, rapaz. Então, a Maria Luísa, que é minha filha caçula, que tem 1 ano e meio, ela precisa ser mimada. E ela é, viu? Eu mimo. E ela é toda... Quando não fala não para ela, chora. E às vezes nós falamos, somos filhos de Deus, mas somos filhos imaturos. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, ó, eu vou chamar vocês de amigo. O Emanuel vai ser para sempre meu amigo. E eu quero ser o melhor amigo dele para sempre. Eu quero que ele me conta tudo. A gente brinca, irmão, de lutinha eu e ele. Por quê? Porque eu quero que ele entenda, eu sou pai dele, para cobrar, para que ele seja um homem de caráter. Mas eu sou amigo dele para quando ele precisar. E eu falar para ele, vamos fazer isso. Os planos de Deus para nós é isso. Amém? Então, o Emanuel com 11 anos, ele é um tipo de filho. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, agora eu chamo vocês de amigos. Sabe por quê, irmãos? Quando você crescer como filho, você agora é um homem. Você agora é uma mulher. Você agora não é mais uma criança. E agora você pode herdar coisas que você não podia quando era criança. Quando Gálatas fala, se o herdeiro for menino, nada lhe difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Você já é dono, mas você não pode usufruir. Por quê? Porque você ainda é criança. Agora, pera aí. Eu agora sendo amigo de Deus, eu vou parar de dar só prejuízo para Jesus. Por que uma criança faz? Ela só dá prejuízo para o pai, para a mãe. Fala, pastor, fala, que é, irmãos? Você está pegando um dinheiro, você está investindo sem ter retorno, porque você não vai ter retorno. Quem é que pensa que você está aplicando o filho e querendo retorno? Eu fico brincando, o Manuel, ele quer ser jogador de futebol, um dia quer ser engenheiro, outro dia quer ser polícia. Eu falo assim, ó, quando você tiver rico, esse dinheiro investido na escola, eu quero tudo, viu? Eu fico brincando com ele. Mas, irmãos, quem é que acha que depois disso, você está fazendo, querendo retorno para o filho? Não está. Então, quando você é criança, Jesus investe em você sem querer retorno. Ele te abençoa, Ele te dá, Ele te cura.
E ele não está nem aí, ele não quer que você corresponda, porque você é uma criança. Mas quando você atinge maturidade e que você entra no reino de Deus e que você é chamado amigo de Deus, agora o Senhor vai te pedir coisas. Porque só aos maduros Jesus quer que você corresponda. Jesus, aos maduros, Ele quer que você corresponda. E aí Ele vai fazer o seguinte, vai falar assim: Fernanda, essa bênção que você está pedindo, esse dinheiro que você está esperando, pode ficar tranquila que é seu. Sabe por quê? Porque o ano que vem eu preciso construir a escola para as crianças. Então eu não vou trazer empresários lá de fora, não. Eu vou abençoar quem está aqui. Aí vai falar assim: ó, fulano, você que está com a empresa ali, que você precisa desenvolver mais dinheiro, eu vou te entregar, sabe por quê? Porque eu sei que você vai investir no reino. Agora, pô, criança não. Deus vai entregando assim, ó, vai, meu filho, vai brincando. Cresceu, acabou. E é isso que o Senhor está desenvolvendo nesse ano, nessa casa. Pessoas maduras. Uma palavra. Pessoas que te colocam no propósito e execução. É isso que Deus está nos pedindo. Aleluia. Nós vamos orar e já vamos para a Santa Ceia. Eu queria que você começasse a meditar. Começasse a meditar na sua posição, a posição que você está hoje, a posição que você ocupa no reino. Pastor, hoje eu vou te falar uma coisa. Minha posição no reino é de uma planta. Não faço nada, eu não penso em nada, eu não quero compromisso, eu não quero responsabilidade. Deixa eu te falar, não seja uma planta. Porque até as plantas, irmãos, adoram o Senhor, a Bíblia fala. As árvores, elas adoram o Senhor. A Bíblia fala que os rios batem palmas. E você não faz nada. Me ajuda. Os rios batem palma, a Bíblia fala. Ó, não esqueça, você agora é responsável por uma pessoa. Lembra? Você é responsável por uma pessoa. Ora todos os dias para essa pessoa. E no mês de fevereiro, chama ela para vir na igreja. Você vai dar o seu testemunho, que você fala: pastor, deu certo. Funcionou. Por quê? Porque agora você tem responsabilidade. A comida que você recebeu aqui hoje, assim como Elias recebeu, vai te dar novas energias para você continuar na caminhada. Senhor, nós, antes de tudo, te agradecemos, porque o Senhor tem sido fiel a nós. Ainda que nós não sejamos fiéis com o Senhor, ainda que não façamos o que deveríamos fazer, ainda assim o Senhor tem misericórdia, e o Senhor ainda nos dá outra oportunidade. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor está nos dando uma outra oportunidade aqui hoje. Uma oportunidade de envolver no reino, uma oportunidade de se envolver naquilo que o Senhor está fazendo. Assim como temos dito aqui, a Aprisco não é uma igreja de visita, ela é uma família que precisamos pertencer. Então nós queremos, ó Pai, envolver com aquilo que o Senhor está fazendo, para que os milagres aconteçam, para que as pessoas sejam curadas através de nós, para que as pessoas sejam transformadas através de nós, para que as pessoas evoluam na palavra através de nós, no conhecimento. Em nome de Jesus Cristo, nos dê, Senhor, forças para continuar nessa caminhada. Nos abençoa, Jesus, nos abençoa. Nos abençoa, Jesus, nos abençoa. Oramos, ó Pai, para a Santa Ceia do Senhor e consagramos o pão e o cálice diante de Ti. O Teu corpo e o Teu sangue, ó Pai, nos purificam, nos fortalece. E te pedimos, ó Pai, que a partir de hoje, como um ato profético, assim que tomarmos a ceia do Senhor, sejamos revigorados no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos vão passar com a ceia. Você pode se servir em nome de Jesus. Pastor, quem pode tomar a ceia? É
é quem é batizado, é quem não é, não. A ceia é para quem entende que a partir de hoje você quer ter uma nova vida. A ceia não é para quem é santo, a ceia é para o pecador, sabia? Pastor, mas eu não estou apto, eu não sou digno. Você que não se acha digno, é aí que você tem que tomar. Mas tome com consciência, tome com entendimento, sabendo que quando você sair daqui, quando acabar o culto, você tem uma responsabilidade, você tem algo a fazer.